Bem-vindos à 17ª entrevista biográfica das Conversas da Diáspora. Iniciamos esta série em janeiro, no estado de Rhode Island, com o professor Onésimo Teotónio de Almeida, da Brown University. E agora regressamos a Rhode Island, o mais pequeno dos estados da Federação Americana, mas aquele que registra a maior percentagem de população portuguesa, quase toda originária dos Açores. Desta vez, o nosso convidado é o antigo senador John Correia. João Jacinto Faria Correia, de seu nome completo, nasceu na freguesia açoriana dos Arrifes em 1939. Com 13 anos de idade, começou a trabalhar nos serviços municipalizados de água e saneamento de Ponta Delgada, como aprendiz, mestre e encarregado. Emigrou para os Estados Unidos da América em 1965. Como canalizador, trabalhou em bases navais e hospitais até criar a sua própria empresa comercial de canalizações e aquecimento. Envolveu-se nas atividades cívicas da comunidade de acolhimento. Foi o primeiro diretor português e vice-presidente do East Providence Credit Union, cofundador e primeiro presidente da Casa dos Açores do estado de Rhode Island. Em 1983, conseguiu ser o primeiro e ainda o único imigrante português a ser eleito para o Senado do estado de Rhode Island. Recandidato vencedor em mais de 4 mandatos, chegou a vice-presidente e, finalmente, a presidente pro tempore do próprio Senado, tornando-se assim a terceira autoridade política do Estado, depois do governador e do vice-governador. Durante 10 anos, aumentou o salário mínimo em Rhode Island, garantiu as contrapartidas norte-americanas para os Açores, defendeu a identidade portuguesa na Nova Inglaterra. Foi reconhecido pelo governador do estado de Rhode Island, distinguido com a medalha de mérito da Câmara Municipal de Ponta Delgada e condecorado pelo Presidente da República Portuguesa com o grau de Comendador da Ordem de Benemerência. A sua vida dava um livro. E deu. Chama-se John Correia, de aprendiz de canalizador a presidente do Senado. Um livro de memórias que tive o gosto de escrever em 2019, no âmbito das comemorações dos seus 80 anos de vida. Feita esta declaração de interesses, também decorrente da amizade pessoal, vamos então conversar com o nosso convidado na costa leste dos Estados Unidos. Senador John Correia, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter-me convidado para esta conversa. O senhor tem consciência de que a sua vida é um bom exemplo do chamado American Dream, o sonho americano de quem chega aos Estados Unidos com pouco e consegue muito por mérito próprio? Tenho consciência disso e tanto é que quando nós tivemos a divulgação do livro aqui na América, eu disse a toda a gente que é só mudar o nome, tirar o de John Correia e pôr muitos dos nossos imigrantes, porque as vidas deles são como a minha. E acho que todos passam pelas mesmas coisas, uns de uma maneira, outros de outra, mas tenho a noção de que sempre me preocupei em, quando um sobe, não subir sozinho, trazer os outros consigo. Mas o senhor considera-se certamente um self-made man. Sim. Cheguei aqui como os outros todos, mas depois... Um homem que se fez a si próprio, portanto, exatamente, a grande nação americana. Com a ajuda da esposa e dos filhos, e fomos andando sempre. E cheguei a essa altura, graças a Deus agora, como eu disse, às vezes eu digo, aqui eu hoje em dia falo com quem quer, ouço quem quer, porque tenho a possibilidade da minha vida que já posso fazer isso. E acha que valeu a pena ter imigrado? Ou seja, o que é que lhe teria acontecido se tivesse continuado na sua terra natal de outros tempos? Ficava sempre encarregado da fiscalização das águas de Ponta Delgada, porque eu não tenho o curso de engenheiro e o meu chefe era um engenheiro, né? E ele disse muitas vezes, tu tens que
tu és muito novo, tu não passas disso, daqui a 50 anos és o Faria fiscal das águas. E, portanto, nunca se arrependeu de ter emigrado? Não, nunca me arrependi. Quando toma-se a decisão e depois as consequências tem que se lidar com elas. Mas se fosse hoje, com o desenvolvimento que os Açores, entretanto, felizmente conseguiram, teria emigrado na mesma? Não. Porque só que eu nunca tenho sempre o São Miguel na minha memória e estive há alguns tempos na Flórida e muitas vezes eu digo à minha mulher, se fosse para mim, aí era para São Miguel os 6 meses. Da maneira que eu gosto de São Miguel. Eu gosto de ir sempre à festa, vou os meus amigos, embora muitos deles já faleceram, mas tenho os filhos, que ainda tenho a continuação de uma amizade aí. Tenho muitas amizades. Sempre criei amizades em São Miguel. E depois é a tal história, como se costuma dizer, a gente sai da ilha, mas a ilha não sai da gente. Eu sou um deles. Muito bem. A sua infância e juventude na ilha de São Miguel, dos anos 40 e 50, foi com certeza um tempo de alguma dificuldade, que obrigava a trabalhar desde muito cedo. Pois. O senhor não teve tempo de ser novo? Não. Tive tempo para trabalhar. Mas não, eu sempre fui satisfeito. Quer dizer, sempre não. Há coisas que eu não. É o que é preciso fazer, é preciso fazer. E criei-me assim, tive uma boa publicidade, brincava da maneira com os outros todos e tudo. Eu sempre muito brincalhão, de maneira que foi uma coisa que nunca tive depressão. Eu sou daquelas pessoas, quando tenho que dizer uma coisa, digo, não mando cartas. De maneira que eu tive uma mocidade muito alegre. Embora trabalhando, tive sempre uma pessoa alegre da minha vida, tinha amigos alegres, fazia alegres. Não tenho nada, não penso em nada. Mas a vida era mais dura nessa altura, certamente. É dura, aí é que está. Mas isto está no meio da minha maneira de ser. Eu nunca tive medo de trabalhar, aprendi muito pequenino que para vingar na vida era preciso trabalhar, até mesmo na Câmara. Em pequenino eu já queria aprender tudo, queria fazer tudo, queria ser canalizador de um dia para o outro, porque eu sabia que canalizador era melhor do que ser como é que dizer, servente do canalizador. E eu queria ir para a frente. E graças a Deus cheguei ao máximo nos serviços municipalizados que podia chegar. E, de facto, como já referiu, começou a trabalhar nos serviços das águas, como eram conhecidos, da Câmara Municipal de Ponta Delgada, e já aí demonstrou a sua capacidade, porque começou como aprendiz, passou a mestre e chegou a encarregado. Por que é que mesmo assim decidiu emigrar? Porque as possibilidades fora eram muito melhor, não é? Eu ia ficar aí e pronto. Ficava nos serviços municipalizados. Naquela altura não havia um futuro mais do que isso. E já tinha história de imigração na sua família? Não. Da minha família para a América foi o primeiro. O que aumenta ainda mais o risco da imigração, porque foi por sua conta, foi sozinho, foi por mérito próprio, dependendo apenas de si. Quer dizer, tinha família cá, mas família que já nasceu cá. Uhum. Quer dizer, o meu tio, o irmão do meu pai, também era mestre das oficinas da água, mas ele morreu muito novo no tempo da peste. E a mulher dele era americana. E depois de ele falecer, ela trouxe as 2 filhas aqui para o East Providence, para Providence East Providence. E eu tinha já cá a família, e tinha do parte do meu pai o tio-avô, uma tia-avó, que vieram para aqui nos anos 800 e tal. Uhum. De maneira que só tínhamos era
a saca da roupa que mandava para nós. E por isso é que escolheu East Providence como destino de imigração. Sim, sim, porque tinha. Não, e além disso, a minha, que era noiva, também morava no East Providence. Isso deve ter sido uma ajuda importante. Eu, por acaso, pedi licença dos serviços para vir com um ano de licença de férias, e eles deram-me um ano de licença, e vim para o East Providence. Mas eu vim em 63. Em 63 é a primeira vez que eu vim para a América. E até naquela altura, o Vitor Cruz, o 12 Vitor Cruz, que também éramos muito amigos, é que me também pôs o bichinho na cabeça. Ele disse: pá, tu vais levar 2 vistos. Em vez de levas 2. Porque não podes estar lá mais com certa quantidade de tempo. E depois tu podes sair, podes ir ao Canadá e tornar para o East Providence. Mas eu, como tinha dado a minha palavra ao engenheiro Moura, que voltava no tempo certo, 2 dias antes de acabar a minha licença, e voltei para São Miguel para cumprir com a minha palavra. E então voltei em 64, um ano depois. Cheguei no fim de julho e tinha vindo para cá em agosto. E comecei a trabalhar no 1º de agosto, outra vez nos serviços. E depois então, aí é que decidi o que é que ia fazer. E, naquela altura ainda disse à minha mulher: olha, tu depois eu vou para lá, começa a pensar na vida de casado e tu vais te juntar a mim. Mas depois uns tempos e a minha mãe desde o 7 me dizia: tu não é nada bom o marido num lado e a mulher no outro. Isto não faz sentido. Depois eu disse: a minha mulher gosta muito, quer vir para a América com 15 anos. Eu disse: ela gosta muito da América. Eu já conhecia a América, porque quando estive aqui na América há um ano, eu disse: eu vou-me dar bem. E por isso, o canalizador é uma das melhores profissões que há. Eu volto, vou para a escola, tiro a licença de canalizador e naturalmente vou fazer uma vida boa. E foi difícil de vingar profissionalmente nos Estados Unidos, desde os primeiros trabalhos de canalizador até conseguir a sua própria empresa, que aliás conta já com diferentes estabelecimentos comerciais. São 2. Sim. Mas, foi difícil essa fase inicial de afirmação profissional? Foi difícil, mas como eu trabalhei, para ser claro, eu trabalhei 17 anos em 2 trabalhos. Trabalhei como canalizador para uma companhia, fui encarregado dos maintenance no Pataca Memorial Hospital e trabalhava à noite de canalizador por minha conta. Quer dizer, saía de um trabalho às 5 horas e ia para outro, por minha conta, até 10 horas. Mas depois, os médicos do hospital, os enfermeiros, quando tinha qualquer coisa, era sempre o John. E acabei por ter tanto freguês que tive que deixar o hospital e ficar por minha conta. O que é que acontece? Depois de estar por minha conta, tive uns anos e depois tive a oportunidade de comprar uma loja que fazia um negócio mais ou menos e comprei e depois, como havia conflitos de interesse, porque eu não podia ter uma loja, eu podia, mas não era direito em ter uma loja e também ter uma companhia de canalizações, porque eu podia comprar o material mais barato e quer dizer, como se fosse para ir a concurso de um trabalho, eu tinha mais vantagem, podia comprar o material direto. E eu não quis. Eu disse: não, a minha licença, eu guardei a minha licença até os 80 anos. Aos 80 anos dei a licença, mas nunca usei a minha licença depois de 1981, a minha licença nunca mais. Isso é um exemplo, entre outros possíveis, de que o senhor é um homem de princípios, de valores, de referências, de bom senso. Por isso é que eu voltei para os Açores, não precisava voltar. E depois ainda vim com licença ilimitada. Eu sou prosseguido. E o meu irmão liberal é que me dizia: pá, não vejo mais para cá, porque é que não deixas a Câmara de Ver?
Disse, um dia desses, levei 10 anos. A cabo de 10 anos é que eu pedi a minha demissão. E entretanto, envolveu-se na comunidade. Sim. Ser o primeiro diretor português do East Providence Credit Union foi o primeiro grande passo nesse sentido? Não, eu fui mais porque houve lá problemas e depois não tinha lá nenhum português e o dinheiro que estava lá tudo era português e, e as coisas não estavam bem. Infelizmente, depois de nós endireitarmos aquele crédito que deveria ser, há a crise bancária e depois as pessoas começarem, porque eu fui o diretor, o presidente, era vice-presidente, mas era da Assembleia do board, não tinha nada a ver do dia a dia das coisas. Nada coisa. E ele disse a todos nós: vocês são diretores do East Providence e fazem negócio com os bancos, de outros bancos. E eles pediram para fazer negócio. E eu tinha um negócio, fiz um negócio, por exemplo, dei a minha conta para o Crédito e na altura que os bancos fecharam, não é? O governador, nós tínhamos 37 milhões de dólares no cofre. Era o único dos créditos que tinha este dinheiro todo. E ele prometeu que ia fazer o primeiro pagamento, não é? Às pessoas. E o que é que ele fez? Para fazer o primeiro pagamento tinha que usar o nosso dinheiro. E ele então fechou o nosso banco também e tirou o nosso dinheiro, não é? E nessa altura eles tinham pedido para pagar quem tinha empréstimos do crédito para pagar. E eu fui outro banco, pediu dinheiro, eles deram-me o dinheiro. Mas para pagar eu tinha que tirar o dinheiro do negócio que eu tinha, né, para pagar o que eu devia. E as pessoas, infelizmente, começaram a julgar que eu tinha tirado dinheiro. Bom, no fim, o moral da história é essa. No fim, quando eles queriam, quer dizer, acabar com isto tudo, nós tínhamos que assinar todos, né, a dizer que eles queriam que nós dissessemos que, infelizmente, e eu disse, não, é só assim quando o tribunal disser que eu não tive nada a ver com isso. E levei 5 anos para isto acontecer, porque eles julgavam que eu não ia ceder. Mas foi um processo que felizmente acabou bem. Acabou bem, isso é o que importa. Porque depois assinei, depois eles pagarem o dinheiro que eu tinha lá. E depois as pessoas, mas afinal, eu disse, afinal, eu não tenho. Depois começaram a reclamar que eles tinham pago de juros de 9%, porque era na altura que o meu dinheiro estava a valer, e eles tiveram que pagar por lei. E eu disse, afinal, eu tinha o meu dinheiro lá, vocês é que diziam que eu não tinha. Mas, bom, e no meio de tudo isso, o seu nome fica também associado à atual Casa dos Açores da Nova Inglaterra, porque foi cofundador e primeiro presidente da então Casa dos Açores do Estado de Rhode Island. Como é que surgiu a ideia de criar essa primeira instituição na costa leste dos Estados Unidos? Começou pelo Dr. Sousa, quando eu fui ao continente, e ele convidou para ir ver a Casa dos Açores. Em Lisboa. Em Lisboa. E eu disse, isso é tudo bem interessante. Ele disse, olha, eu quando fui de férias vou o meu irmão que mora em Cumberland e nós vamos nos encontrar. E eu por acaso ligo, disse, olha, estou cá, eu trouxe os estatutos da Casa dos Açores e tive, então arranjei uma reunião na Igreja de São Francisco Xavier. Nós reunimos com um grupo de pessoas e concordámos, achamos que era uma boa ideia e foi assim. Já havia nessa altura uma Casa dos Açores na Califórnia e, portanto, era obrigatório haver também uma na Costa Leste. Sentiram essa necessidade? Por acaso eu não me lembro se havia, porque a casa... É de 1977, da Ilmar. Essa foi 82. Exato. Foi assim que começámos. Mas depois nunca arrancou a Casa dos Açores, não é? Porque o que acontece é que na altura que nós íamos começar a desenvolver a Casa dos Açores, o senador Pell, que era o senador o ministro dos negócios estrangeiros americano. Sim.
pedi para nós não começarmos com mais divisões, porque havia a questão da FLA. Uhum. E naquela altura havia aqui os problemas, os eram da FLA, os eram daqui, e eu disse, pá, não, vocês parem com isso, enquanto isso não passar. Por isso é que levei mais tempo. Como era próprio da época, início dos anos 80, tudo isso faz parte da sua devida contextualização histórica. A verdade é que, graças ao seu envolvimento comunitário, começa a ser desafiado para a participação política. Em 1983, há exatamente 40 anos, torna-se o primeiro imigrante português a ser eleito para o Senado de Rhode Island, como já referimos aqui. Tem orgulho dessa conquista feita em nome da comunidade portuguesa? Eu tenho muito orgulho, porque eu queria que a nossa comunidade era grande bastante para ter uma representação. E fiz o que tinha a fazer, concorri, eu falei com pessoas, por exemplo, com médicos, advogados, portugueses, que eles é que deviam correr, porque tinham a posição melhor, não era o canalizador, e ficava melhor que eles eram com eles. Felizmente para eles, ou infelizmente, tinham as suas vidas e disseram, já não, nós temos a nossa vida. E disse, então, eu vou por o meu nome, e pronto. E a minha frase-chave, que essa minha candidatura sirva para abrir os olhos aos nossos portugueses. E o facto de ter sido o primeiro português, independentemente da sua ocupação profissional, mas o facto de ter sido o primeiro português trouxe dificuldades perante o eleitorado. O primeiro português nascido. O primeiro português nascido em Portugal. Os outros eram luso-descendentes. Sim. Mas o primeiro que não nasceu na América. O primeiro nascido em Portugal ainda. Primeiro e único. Sim. Isso foi difícil. Qual foi, enfim, naturalmente foi eleito, como se sabe, mas teve que ultrapassar alguma resistência inicial, principalmente junto do eleitorado americano, propriamente dito. Não, vou dizer, é engraçado, porque no americano não tive dificuldade. Tive mais dificuldade com o português. Porque os portugueses que estavam em casa, já antigos, não é? Se gajo não sabe falar inglês, não sabe isso, aquilo, e eles arranjaram um rapaz que era advogado para concorrer contra mim nas mesmas eleições. Mas mesmo assim, ganhou. Eu nunca perdi eleição nenhuma. Isso eu tenho orgulho. Todas as eleições foram 5 eleições. E todas elas com resultados crescentes, sempre. O que valida, aliás, a boa aceitação do trabalho que desenvolveu. Agora, a questão é, como é que um imigrante português, ainda nascido em Portugal, chega a presidente do próprio Senado? É que já era difícil chegar a senador, então chegar a presidente de todos os senadores ainda é mais notável. Como é que lhe aconteceu? Eles dizem common sense. Senso comum. Senso comum. Se nós temos o senso comum e outra coisa que é muito importante, que muita gente se esquece, é nós devemos ser ambiciosos. Na nossa vida tem que se ambicionar, quer dizer, para subir na vida. Ambicioso é uma coisa, mas há muita gente que caldeia o ambicioso com o ego. Uhum. Quer dizer, uma coisa é completamente diferente. Eu sou muito ambicioso, mas não tenho ao serviço dos outros, especialmente ao serviço dos outros. Isso, aquilo, não tem nada disso. Eu tenho que estar com os pés no chão. E, portanto, o bom feitio ajudou também a ser eleito pelos seus pares para presidente. Com republicanos, com os meus colegas, sempre me dei bem com todos, cumpri a minha palavra, porque tinha palavra, se dizia que ia votar por uma coisa ou outra, eu cumpria, embora muita gente às vezes não gostasse, mas eu tinha dado a minha palavra e era o que eu fazia. E ter um português a presidir a um Senado norte-americano, eu julgo que é caso único até agora, devia ser um incentivo para uma maior participação da comunidade portuguesa na vida política dos Estados Unidos. Mas a verdade é que
a comunidade portuguesa deixou de ter a representatividade que podia e merecia no Senado de Rhode Island. Por que é que isso acontece? Eu julgo que isso acontece porque há pessoas que querem fazer vida política e quem quer fazer isso tem que se dedicar mesmo só à vida política. Não pode. E tem que ajudar a nossa comunidade para ir para fazer certas coisas e não ter vergonha da nossa comunidade. Hoje em dia a coisa está muito mais fácil, mas infelizmente há sempre uns que pensam de uma maneira, outros pensam de outra, e vamos andando. Só vamos andando. A verdade é que antes de si e depois de si, com o senador Daniel da Ponte, já esteve representada por luso-descendentes. 60 anos. Durante 60 anos. E, portanto, ainda custa mais percebermos agora que essa continuidade ficou interrompida num Estado onde a população portuguesa é muito significativa. Mas são coisas que são difíceis de compreender, mas isso dava outro livro. Mas, na sua opinião, o que é que falta fazer em concreto para que os portugueses de Rhode Island se afirmem, não apenas só politicamente, mas a todos os níveis, na sociedade de acolhimento e se aproximem também ainda mais da região de nascimento? Não sei lhe explicar. Como é que dizer? As pessoas são como são. Uns não têm muita ligação aos Açores. É? Sabem que os pais e a família vêm dos Açores, mas têm outras vidas aqui. Quer dizer, ainda não me sinto, ainda não vejo a minha cabeça a pensar nisso, porque eu acabei o que tinha que fazer e fui à minha vida. Virou a página e deixou a política. E a vez eu só voltei ao State House depois de um amigo meu que era meu colega e foi o senador Reid, que ainda hoje é federal, o senador federal, continuamos amigos, que é muito boa pessoa, fez uma festa e eu fui, e um outro rapaz que foi para juiz e fui, e o resto do tempo. Para lhe dar uma explicação como é que essas coisas trabalham assim. Você não falou numa coisa, eu ia ver-lhe falar nisso. O monumento aos descobrimentos que está aí no Porto, não é? Foi a ideia do senhor chamado Raposo, que teve aquela ideia. E depois contatou umas pessoas e disseram, o melhor é falar com o senador Correia, talvez ele possa ajudar nisso. É. O senhor Raposo veio falar comigo e eu falei com o vice-governador de Rhode Island o que é que se podia fazer. E o governador era republicano naquela altura e era o Dupree. E eu disse ao falas com o governador, vê o que é que se pode fazer. Eu fui falar com o governador e o governador, é claro, pôs certos restrimentos para dar aquela terra onde estava o monumento. Uhum. E o que ele disse, mas ele julgou que ele não conseguia. Ele disse, o Estado vai dar a terra se tu trouxeres cá o Presidente da República de Portugal. Eu disse, bom, vai-se trabalhar nisso. E assim foi. Mas para dar um exemplo como é que nós estamos um bocado assim mais desorientados. É porque depois, por acaso, foi o senhor que já faleceu, o São Bento, mas sabe que uns anos depois, quando quiserem fazer renovar o monumento que estava tudo mal e precisava de dinheiro para construir, foi o Daniel da Ponte, mas o Ilio Melo, que arranjarem o dinheiro e o Estado fazer aquilo tudo de novo. Sabe que eles nunca mais falarem nas pessoas que é que foi a origem daquilo. Mas isso, infelizmente, é recorrente na vida política, uma certa ingratidão, um esquecimento. Eu estou à vontade, eu não me importo com isso, não é? Mas... Agora a questão é essa, senador. Depois de tudo o que o senhor fez,
e só falamos aqui de uma pequena parte, mas o nosso tempo já esgotou. O que é que ainda lhe falta fazer na sua vida pessoal? Falta-me fazer aí a Associação de Cristo todos os anos por mais uns anos. De facto, todos os anos o senhor marca presença nas festas do Senhor Mas Santo o Cristo meu de Milagres, amigo, em mas o Ponta meu, Delgada. mas o meu amigo bota-me. É verdade. E o que é que sente de cada vez que assiste à passagem do Andor? É sempre a mesma coisa. Sinto um. Eu não sei explicar. Não sei explicar porque já vamos ficar sem tempo, mas eu consegui arranjar muita coisa dentro do convento, através da Câmara, quando eu estava aí, e tenho um carinho, sempre tive um carinho por Associação de Cristo. Estive várias vezes ao pé dele, que as freiras pediam para ir por coisas. E por isso cá está todos os anos, por causa dessa ligação especial. Nestes últimos anos, em tempo de reforma, o senhor reparte a sua vida entre East Providence, a Flórida e os Açores. Qual é o vértice mais forte desse triângulo? É os Açores. É os Açores. Tinha que ser. Está tudo dito. Senador João Correia, muito obrigado por esta conversa tão interessante e muita saúde. E até à próxima. Muito obrigado. Na próxima semana continuaremos no continente americano, mas passaremos da América do Norte para a América do Sul, dos Estados Unidos para o Brasil, de Rhode Island para São Paulo. O nosso convidado será o imigrante micaelense Manuel de Medeiros, que nasceu na pequena freguesia da Bretanha e tornou-se empresário numa das maiores cidades do mundo. Contamos consigo.